É um prazer imenso estar aqui reunida com vocês para a realização do Evangelho. E para começarmos, quem puder fechar os olhos, vamos elevar nosso pensamento até Deus, entrar numa conexão espiritual com Jesus, pedindo para que Ele permita que a espiritualidade amiga, nossos mentores, amigos, se aproximem de nós para que possam abrir nossas mentes e nossos corações para entendermos o Evangelho e praticá-los em nossa vida. Peçamos a Deus que nos envolva com seu amor hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu trouxe o tema Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Esse tema também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas como é difícil para a gente falar em perfeição? Se nós não somos perfeitos, né? Somos perfectíveis, né? E perfeito só é Deus, né? E como a gente pode alcançar essa perfectibilidade? O caminho para seguir, para poder alcançar a perfeição, está no Evangelho. Né? E o que é o Evangelho? Né? O Evangelho é a boa nova, né? Trazida por Jesus, o conjunto dos ensinamentos do Cristo, né? Onde foi narrada a sua vida, né? As suas experiências, né? A sua doutrina em si está no Evangelho. Né? E o Evangelho segundo o Espiritismo foi trazido exatamente para explicar o Evangelho que está na Bíblia. Né? É a moral de Jesus para os cristãos. E qualquer crença desenvolvida em cima da moral do Cristo, ela é uma crença boa. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi desenvolvido por espíritos de luz em comunicação mediúnica com Kardec, né? E Kardec pediu a eles explicações sobre os temas do Evangelho, e eles que já estavam do outro lado da vida, né, eles tiveram uma visão mais ampla de tudo que vivemos nesse plano, nos traz todo esse conteúdo, né, baseado na prática do amor, né, que Cristo nos trouxe. E quer dizer que tudo que ele fez, que ele passou, ele praticou, e essa prática nos traz o caminho que nós devemos também percorrer, é o caminho a ser percorrido para alcançarmos a evolução que tanto almejamos. Mas como é difícil a gente falar em perfeição se nós não somos perfeitos? Como devemos prestar atenção aos ensinamentos do Evangelho se a gente não é perfeito, se a gente é falível, né? Estamos num mundo que todas as pessoas pedem, né, perfeição para nós, e nós exigimos perfeição do outro, mas nós não buscamos essa perfeição. Por que eu falei do Evangelho? Porque o Evangelho, se bem seguido, ele nos leva ao desenvolvimento espiritual, fazendo com que nos livremos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, esses males que nos levam a cometer os erros contra o próximo, né? O amor ao próximo, ele constitui um princípio de caridade. E amar os inimigos é a mais sublime amplificação desse princípio, porque dessa forma todas as virtudes representam uma vitória alcançada contra o orgulho e o egoísmo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta foi: vede o Jesus. Jesus é o modelo de virtude, a essência da perfeição, é a caridade na mais ampla acepção, porque ela implica na prática de todas as outras virtudes. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Aí, sabe o que acontece? Nessa questão, já tem dois aspectos a serem comentados. O primeiro é porque mostra já a escala de evolução do Cristo, que Jesus se encontra, né? Sendo assim, o primeiro passo que é nos dado para buscar a perfeição é amar os nossos inimigos. Como assim? A gente amar pessoas que nos fizeram mal. É muito complicado, né?
é trazido nesse capítulo os caracteres da perfeição, né? E o primeiro é amar os vossos inimigos, né? Porque o perdão verdadeiro é aquele que lança um véu de esquecimento sobre a falta cometida contra nós. É difícil, mas tem que trabalhar isso diariamente. E Jesus veio para nós e disse que a perfeição não é deste mundo. Ele sabia a escala que o nosso planeta se encontrava na hora que ele falou que a perfeição não é deste mundo. Porém, ele nos deu o caminho para a perfectibilidade. Qual seria esse caminho? É o caminho do amor, né? Da prática do bem. Tudo que ele praticou aqui na Terra é o caminho que ele queria que nós seguíssemos, né? Mas o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade atrapalha, né? E são questões que nós devemos trabalhar dentro de nós para buscar a perfeição. Porque Jesus sabia que amar aqueles que estão próximos da gente é fácil, mas amar aquelas pessoas que fizeram mal para nós, que nos maltrataram, que nos humilharam, é muito difícil. E pior, a gente fica com tanta raiva, tanto ódio, que muitas vezes a pessoa leva isso para além do túmulo. Aí a gente vê nas sessões mediúnicas aparecerem vários obsessores, a maioria deles por falta de perdão, porque eles se sentiram prejudicados, porque eles se sentiram maltratados e humilhados e, na oportunidade que tiveram, vieram buscar fazer mal para aquelas pessoas que eles encontram e ainda cheia de defeitos, né? Ainda nós temos muitas imperfeições dentro da gente, nós também sentimos raiva, ódio, rancor e esses sentimentos fazem com que os obsessores nos encontrem e também venham nos prejudicar. E quando nós conversamos com eles, eles falam, não, porque a pessoa fez isso, você não sabe o que aquela pessoa fez para mim, fez muito mal. Então quer dizer que quando a gente desencarna e leva todos esses ressentimentos conosco, nós nos tornamos um obsessor. Será que quando a gente fizermos a nossa passagem, como é que será que nós entraremos no plano espiritual? Na condição de obsessor ou na condição daquele que perdoa, daquele que não quer mais confusão, daquele que só quer paz, né? Porque isso vai implicar na nossa evolução, né? Na nossa perfeição. Porque quando a gente faz o mal para alguém e não repara a tempo enquanto estamos a caminho com aquela pessoa, a pessoa vai ter a opção de relevar, de perdoar, de deixar para lá, ou de depois vir cobrar a dívida. E aí que a gente se torna vítima de quando nós fomos algozes. Isso é muito complicado. Então é preciso resolver esse mal que há dentro de nós. Se é uma mágoa, se é um rancor, um ressentimento, nós precisamos resolver esse mal antes que façamos a nossa passagem, né? Jesus, ele sabia que estamos atrasados no processo de evolução espiritual. Por isso é que ele nos deu esse conselho, né? Em Mateus 5, versículo 43 até 47, Jesus disse: ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornem filhos de Deus, vosso Pai, que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensas tereis? Não fazem o mesmo os publicanos também? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazes os gentios também o mesmo? Então, como nós somos espíritas, né, nós acreditamos na reencarnação, então a gente vai falar assim, deixa para a próxima encarnação, na próxima reencarnação eu acerto. Não é bem assim, tá? É um engano pensar que adiar para a próxima encarnação vamos resolver tudo, porque isso só vai atrapalhar a nossa evolução, tá? A gente é espírita e temos que ter a consciência de que quanto mais adiarmos, mais prejudicados seremos, mais cobrança serão trazidas até nós. Então, nós devemos buscar extinguir de nós todos esses sentimentos que nos afligem, porque eles atrapalham a nossa evolução, tá?
Então, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, é trazido que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Que essas leis foram criadas por Deus, de caridade, de amor ao próximo, né? E essa lei tem que ser praticada na sua maior pureza, né? A gente deve sempre estar interrogando a nossa consciência para saber se a gente não fez um mal para alguém, se de repente a gente não tem que reparar. O egoísmo e o orgulho, eles são a negação do amor e da caridade, porque são aquilo que precisamos trabalhar em nós, né? Então, não podemos alimentar ódio, nem desejo de vingança, né? A exemplo de Jesus, devemos perdoar e esquecer as ofensas, porque tudo isso nos vai trazer o benefício de tirar também um peso das nossas costas, né? E a gente também tem que ser indulgente com as fraquezas alheias, porque a gente sabe que um dia nós precisaremos de indulgência, porque nós erramos e nós vamos na consciência guardar tudo o que fizemos de errado. E aí, se a gente pedir para alguém, me perdoa, e essa pessoa não tiver indulgência por nós, nós também ficaremos com a evolução atrasada, né? Então, as pessoas, elas têm seus defeitos, a gente tem que buscar entender os defeitos delas, no que pudermos aconselhar, né? E não atirar pedras nas pessoas, né? Porque atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu um erro, né? Então, Jesus, quando ele veio até nós, quando ele passou pela encarnação aqui neste planeta, ele sabia que todos os seus ensinamentos seriam de acordo com a evolução que nós estávamos aqui. Então, ele trouxe, exemplificou, praticou, ensinou tudo o que precisava ensinar, né? Mas sabendo disso, ele sabia que não traria paz com as suas palavras. Ele sabia que viria uma divisão. Então ele falou, não vim trazer a paz, e sim a espada, né? E o que aconteceu? As religiões usaram isso por pretexto, né? Para dividir, né? Então, cada um prega, está com a verdade, a pessoa que será salva será dessa ou daquela igreja, ou daquela denominação religiosa, e fazendo com que pessoas da própria família sejam um inimigo do outro, porque passam a considerar que tem que amar o próximo, só o próximo que está dentro da igreja, né? E aí esquece do ensinamento de Jesus, que devemos amar até aqueles que a gente considera como inimigos, né? Se uma pessoa tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir lá tentar acertar com ela, pedir perdão, perdoar também, né? E acontece que quando alguém adentra uma religião, ela acha tão legal aquilo que ela acha que todo mundo deveria ir para a religião dela. E às vezes ela até quer levar todo mundo porque ela acha que as pessoas não vão ser salvas se não estiver na religião dela. É um engano, porque não é a religião, a igreja que vai salvar, e sim a caridade. Fora da caridade não há salvação. É o bem que você praticar, é o que de melhor você aprender em qualquer segmento religioso e praticar em sua vida e praticar também pelo próximo. Tem uma instrução dos espíritos, né? É um espírito protetor, foi trazido em Bordeaux 1863, tá? No item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante essa passagem, porque ela fala exatamente sobre essa questão, que às vezes as pessoas separam as famílias por conta de religião. Então essa instrução desse espírito fala o seguinte: o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então aqui já fala daquilo que eu falei, né? Que é quando a gente vai se reunir em nome de Deus, nós temos que estar ali reunidos com um sentimento de piedade, né? Então ele aconselha o seguinte: purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia,
que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade que estáis condenados a viver. Então quer dizer que não pretenda fazer oração para que Deus te livre das coisas que você precisa viver junto com a sociedade, né? Junto do meio que você vive. Não viver com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Então está dizendo aqui, né, que a gente vai nesse mundo encontrar pessoas diferentes de nós, com pensamentos diferentes de nós, mas que devemos respeitá-las, que devemos, né, conviver com elas e não eu não gosto que a pessoa seja assim ou seja assado e nos afastarmos e não querermos e ainda entrar com preconceitos contra elas. Então, aqui, bem claro, de dizer que não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reportei todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo de alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está em toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Quer dizer que o homem que vive isolado em algum lugar do mundo lá, que não tem contato com ninguém, não teria nenhuma caridade a praticar. Ele deixaria também de evoluir por também não praticar o bem. Não fez o mal, mas também não praticou o bem. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele que, pois, se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cubrais de cinzas. Não ainda uma vez vos dissemos. Ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre em um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então, aqui resume toda a nossa palestra, né? Que se queremos alcançar a evolução espiritual, nós devemos começar por banir o egoísmo e o orgulho e praticar o bem através da caridade e do amor. São essas duas práticas que nos levarão à elevação espiritual. Fiquem com Deus e para encerrar eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esse evangelho, pedindo para que nos auxilie a praticá-lo em nossa vida, para que nós possamos auxiliar outras pessoas que precisarem também dos ensinamentos do Cristo. E é com muita gratidão que encerramos esse evangelho. Graças a Deus. Até a próxima.